A paz e a graça do nosso Deus esteja sobre você que ama o nosso Senhor Jesus Cristo, e seja muito bem-vindo ao canal DNA Bíblico. E nos últimos vídeos estamos fazendo pequenos estudos sobre os 10 mandamentos. Até agora falamos sobre os 4 primeiros mandamentos que estão relacionados a Deus, o nosso relacionamento em submissão e adoração ao nosso Deus. E agora estaremos começando a falar dos mandamentos que estão relacionados ao nosso próximo. E hoje estaremos falando sobre o 5º mandamento. O 5º mandamento que nos ensina a honrar ao pai e à mãe. E eu quero falar não de uma maneira fria e acadêmica, mas de coração para coração sobre esse mandamento que tem como promessa a bênção do nosso Deus. Fique conosco até o final e a minha oração é que você seja profundamente abençoado pela explanação do 5º mandamento. Dito isso, vamos para o vídeo. E o texto está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Você percebeu que entre os 10 mandamentos, o mandamento 5º, é o único que está atrelado uma promessa dentre os outros? Deus não disse, honre seu pai e a sua mãe, senão você será amaldiçoado. Pelo contrário, ele disse, honre o seu pai e a sua mãe e você será abençoado. Isso não é somente lei, é graça. É como se Deus dissesse, eu sei que muitas vezes vai ser difícil, é por isso que eu estou te dando uma promessa como motivação. Eu chamo a sua atenção pelo início desse mandamento. Ele diz, honra. Mas o que significa a palavra honra? É certo que muitos hoje não entendem, não compreendem, é até mesmo difícil explicar o significado dessa palavra. Por quê? Porque na nossa geração essa palavra está em desuso, principalmente quando se refere aos nossos progenitores. Honra no hebraico é kabed. Kabed significa peso, substância e principalmente importância. Ou seja, honrar é tratar algo com peso, com importância e principalmente com valor. Mas olha o que Jesus disse quando foi questionado sobre isso em Marcos, capítulo 7, do versículo 10 a 13, que diz assim: pois Moisés disse, honra o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem, se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição de vocês mesmos. Passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Os fariseus tinham criado uma maneira esperta de driblar o mandamento. Diziam que os recursos que deveriam ir para os pais eram corbã, ou seja, oferta consagrada a Deus. Isso parece piedoso, mas era uma desculpa para não cuidar dos pais. Com isso, Jesus foi direto com os fariseus. Vocês anulam a palavra de Deus pela tradição que vocês herdaram. Mas cuidado, a gente ainda faz isso hoje. Às vezes estamos ocupados com coisas de Deus, entre aspas, que esquecemos das pessoas que Deus colocou mais perto de nós. Entenda uma coisa, honrar não significa que seus pais são perfeitos. Preciso dizer isso porque eu sei que há pessoas que contêm histórias difíceis com seus pais. Talvez um pai ausente, uma mãe que feriu, pais que fizeram coisas que deixaram cicatrizes. Mas entenda uma coisa, honrar não significa fingir que a dor não existe. Não é validar o erro, não é silenciar o sofrimento. Lá em Provérbios 23, 22 diz assim: escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Isso é reconhecer a origem, a ligação, mesmo com todas as imperfeições. Honrar é uma postura de coração, é desejar o bem, é não guardar amargura, é não usar a língua para destruir a reputação de quem te criou. Honrar é perdoar quando precisa e, às vezes, é proteger os limites com sabedoria, mas sempre sem ódio. Em meio às nossas falhas de cumprir os mandamentos de Deus, Cristo se apresenta como o nosso cumpridor, aquele que toma o nosso lugar e cumpre de uma maneira perfeita todo o mandamento.
tudo que a lei de Deus exige. Ele não somente ensinou como devemos honrar os nossos pais, mas ele viveu de uma maneira plena e perfeita. Veja o que diz lá em Lucas, capítulo 2, versículo 51, que diz assim: E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. Esta passagem nos relata que, mesmo Jesus Cristo sendo Deus encarnado, ele era submisso tanto a Maria como José. A sua vida terrena foi um testemunho de obediência e honra aos seus pais humanos. Mais profundamente, Jesus demonstrou honra e obediências perfeitas ao Pai Celestial, cumprindo a sua vontade em cada detalhe, culminando em sua morte sacrificial na cruz do Calvário. Ele disse: Eu sempre faço o que lhe agrada. João 8:29. Veja, o apóstolo Paulo não era ingênuo. Ele sabia que os leitores das suas cartas tinham pais pagãos, pais que perseguiam os cristãos, famílias complicadas. Mesmo assim, ele reafirma: honre. E ainda, ele vai muito mais longe quando ele fala lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Que toda vez que honramos os nossos pais, cuidando dos nossos pais, isso é bênção para a nossa vida. Estamos honrando a Deus, agradando a Deus, glorificando a Deus. Honrar o pai e a mãe, cuidar deles, dar honra a eles, estamos indiretamente honrando ao Pai que ordenou esse mandamento. Estamos adorando a Deus quando honramos e obedecemos os nossos pais. Eu quero convidar você a trazer à memória a atitude de Jesus. Ele estava naquela cruz, sentindo dor, traído, abandonado. No entanto, ele olha para sua mãe Maria e diz ao seu apóstolo João: Eis aí a tua mãe, e disse ela: Eis aí o teu filho. No meio do seu momento de maior dor, Jesus honrou a sua mãe, garantiu que ela teria o cuidado. Isso é caráter. Isso é o Filho de Deus nos ensinando na prática o que é o quinto mandamento. Amados irmãos, amigos, honrar pai e mãe não é apenas um dever moral, é uma obrigação social. É, acima de tudo, um profundo ato de fé. É um reflexo visível da nossa submissão a Deus. Este mandamento nos lembra que a autoridade é uma instituição divina e que o respeito por ela é o caminho para a bênção. Por fim, eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você. Nunca é tarde para honrar. Uma ligação, uma visita, um eu te amo. Todas essas atitudes podem trazer cura para o relacionamento. Que Deus te abençoe, que a sua vida seja um testemunho da obediência a Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive na obediência dos seus pais. Pense nisso. E se esse vídeo serviu para edificar a sua fé, para confrontar o seu pecado ou para edificar a sua vida espiritual, compartilhe com alguém. E se você ainda não é inscrito, mais uma vez eu digo, se inscreva, curta, compartilhe e seja junto comigo um canal de bênção para as pessoas que te rodeiam. Que Deus te abençoe e que honrar o pai e a mãe venha ser vivido na prática pelas nossas vidas. Fique na paz do Senhor.